que tu aprendeu aí nesse um ano com a Rugido, dando consultoria, mentoria, assessoria para as empresas? O que você aprendeu? Vamos imaginar assim, ó, tem uma turma aqui que quer empreender, uma turma que já empreende, uma turma que é interessada por empreendedorismo e intraempreende. E conta um aprendizado que você teve que a pessoa pode usar. Poxa, eu não tenho um negócio, mas eu vou contar isso que a Dani está me dizendo para o meu chefe, para minha chefe. O cara que é dono de um negócio fala, pô, legal, não tinha olhado para esse prisma e eu vou dar uma atenção nisso. E para quem quer empreender, o que você aprendeu, uma ou duas coisas nesse um ano com a Rugido aí e falando com tantas empresas? Que dá para passar para essa galera do ponto de vista comunicação, marca, branding, posicionamento? Do ponto de vista de negócio ou do ponto de vista de estratégia de conteúdo, você diz? Estratégia de conteúdo. Que não tem fórmula pronta. Tá bom. Não tem fórmula. E que comunicação é muito sobre teste também. Tem que testar, sabe? O que já aconteceu com a gente lá, por exemplo? Eu falo que as empresas hoje e as pessoas que trabalham com comunicação, que são responsáveis pela comunicação, muitas vezes, principalmente quem quer assim, usar a rede social para vender, para se posicionar e para vender. Muitas vezes as pessoas, elas estão, sabe o hamster na roda, assim? Correndo, e elas acham que elas precisam alcançar números estratosféricos Sim. de engajamento, de seguidor. Só que se você... É lógico, se a gente está falando de grandes empresas, você precisa, é estratégico você crescer uma audiência lá, até por prova social. Mas não a qualquer custo. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu com uma cliente minha. A gente sempre tem o conteúdo que a gente faz e tem o conteúdo que o cliente fica, né? O feed é dele, o canal é dele, o LinkedIn é dele, etc. E teve uma cliente que fez uma trend. Uhum. E a gente não tinha tráfego no Instagram dela. E aí, de repente, o engajamento dela nos outros conteúdos começou... Esse Reels atingiu 1 milhão lá de visualizações. Uhum. E aí, o engajamento dela começou a cair loucamente em todos os outros conteúdos. E hoje, outros especialistas em comunicação já falam isso também. Porque qual que é o lance quando você tá lá no Reels? Tem um botão de seguir que ele fica meio escondido. E às vezes você vai clicar para ver de novo ou para acionar o som. Você começa a seguir a pessoa, você nem sabe depois que você tá seguindo. E aí, o que acontece? Eu comecei a seguir uma pessoa que eu nem sei que eu comecei a seguir. Esse conteúdo, se aparecer de novo para mim... Eu não vou dar a bola, porque eu não escolhi estar lá naquele perfil. E aí, com isso, você vai derrubando o algoritmo de todo o perfil. Então, assim, vale a pena? Né? Ah, tá bom, ela cresceu organicamente lá, 1.000 seguidores. Mas, cara, valeu a pena? Não. No médio, nem a pau. No médio e longo prazo. E aí, a gente entrou com uma estratégia de conteúdo orgânico para ela dar uma viralizada a mais. E entramos também com tráfego. E aí, agora ela tá explodindo de vender. Certo. Então, eu acredito muito em algumas mídias, por exemplo, TikTok até outro dia, você conseguia crescer no orgânico assim, com hashtag. Aí os caras entraram com anúncio, né? Já não dá mais para crescer do mesmo jeito. LinkedIn é uma rede super desafiadora de crescer. Porque geralmente tem muito engajamento quem já tem track record. Então, assim, quem já tem muito resultado, quem já é grande no mercado, né? Quem é muito conhecido. Quem não é conhecido tem que ter um baita conteúdo humanizado. A gente tem tido resultado, assim. Não é o que a gente persegue, porque a maioria dos nossos, por exemplo, quando a gente tem uma executiva de uma multinacional, que a gente faz a comunicação dela. E a gente tem muita preocupação de pegar a essência da pessoa, sabe? Então, às vezes, eu sento com um cliente e eu falo assim, o que aquece seu coração? Putz, meu filho, tal coisa, nananã. E a gente pegou uma história que ela contou do filho dela, de quando ela estava mudando de emprego, que ela virou pro filho dela e falou assim, o que você acha? Era uma pergunta retórica, né? Porque o menino era uma criança. Tipo, o que você acha que eu devo fazer? Tem tal empresa, tal empresa. Ele falou, eu acho que você precisa sorrir mais. Até arrepia de lembrar, cara. A nossa redatora escreveu essa história no LinkedIn dela. E, assim, mais de 7.000 curtidas. Mas, de longe, ela não tem esse resultado. E por quê? Porque as pessoas, cada vez mais, não importa. Isso é uma coisa legal. Essa é uma dica legal. É um hack. As pessoas, cada vez mais, elas querem contratar pessoas
mesmo que sejam as pessoas por trás do negócio, sabe? Elas querem contratar a marca pessoa física e não marca pessoa jurídica, por mais que seja uma marca pessoa jurídica. Então, por isso essa necessidade de você humanizar tanto a comunicação de um perfil de marca, por isso essa necessidade por isso que histórias no LinkedIn cada vez mais têm tomado essa proporção, têm tomado esse alcance, que é uma rede muito desafiadora. Então, assim, construir a sua própria fórmula, sabe? E é muito difícil. Às vezes a empresa, ela quer... É impossível um cara que tem que cuidar de 5.000 coisas no marketing saber tudo que está acontecendo no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, Sim. no YouTube. Então, assim, tem que ter um estrategista que consiga acompanhar isso, se for uma agência interna. Não adianta pegar um cidadão, querer que o cidadão faça tudo e tenha, ao mesmo tempo, a visão estratégica. Então, assim, as empresas, eu vejo que hoje elas querem ter uma agência, elas tentam montar uma agência interna, só que com pessoas que não vivem o mercado. Tipo, a gente vive o mercado. E aí o cara vai lá, monta um time, tem um trabalho maravilhoso de montar um time, só que o time não está preparado, porque pouca gente vive esse mercado como a gente. Sim. Né? Então, eu vejo muito esse cenário. Ou então, tem muita empresa que está no mercado, assim, por causa dos boletos, sabe? Ah, então eu quero vender, e aí tem uma oportunidade de mercado, então agora eu vou vender conteúdo para rede social, para empresas e empresários. Aí chega lá, não entrega. Não entrega, entrega qualquer coisa, ou promete não entrega. Então, quando eu vou conversar com as pessoas, seja intraempresário, seja a pessoa que está lá na comunicação dentro da empresa, ou seja um empresário, elas estão muito frustradas, porque tem muita promessa e tem pouca entrega. Então, eu vejo que tem que ter cuidado para ter uma estratégia muito única para o seu negócio, e cada negócio é um negócio. Tem que ter uma visão estratégica dentro de casa. Se conseguir alguém, maravilhoso, né? Que tem essa visão. E tem que ter uma equipe... E eu acho muito difícil você ter uma equipe interna que, sabe, assim, que supra tudo. Eu acho mais fácil, às vezes, o cara ter um parceiro e ter uma pessoa com a visão estratégica lá dentro. Porque senão é isso, você fica igual o hamster na rodinha, sabe? E aí olha pra grama do vizinho e acha que é verde e a grama é sintética. Certo. Sabe? O cara fez um Reels lá, o Reels viralizou. Nossa, sensacional, vamos fazer igual. Vamos modelar, né, a palavra. Não, sem contexto não dá.